O Internacional vence o Bahia por 2-1 e se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores. E em primeiro no grupo da morte. E agora estamos na reta final, antes da parada, para o Super Mundial. Muito bem, pessoal, Felipe Jobim aqui. Eu quero repercutir esse jogo importantíssimo para o Inter na sequência da temporada. E eu já vou aqui quebrar todos os protocolos e vou cravar que Borré é o melhor jogador da partida. Por quê? Não só por causa do gol. Óbvio que o gol ele conta para eleger ele como o craque do jogo, mas é mais pelo anímico do time. Cara, o Inter, não só do Borré, tá? Mas em vários jogadores, a gente pode talvez questionar uma questão técnica, uma questão de tomada de decisão na partida, mas a gente não pode reclamar de entrega, de busca pelo resultado. E o Borré é a cara desse time que se entrega, que faz de tudo para alcançar o resultado. Às vezes pode faltar um pouco de capricho, às vezes pode faltar um pouco de técnica, mas nunca entrega. E hoje o Borré teve entrega, ele foi um jogador que se esforçou, que foi buscar a jogada no meio de campo, mas também ele foi importantíssimo pro anímico do time. Ele estava sempre puxando os seus companheiros, puxando o time pro ataque e também a moral, o astral do time. Porque a gente sabe que não é só isso, não é só a qualidade que vai definir um jogo, mas sim o anímico, o mental. E o Borré, ele foi extremamente importante nessa questão. Esse jogo, ele mostrou alguns problemas. Não problemas, mas a gente pode definir o Inter como uma equipe manca. Como assim uma equipe manca? Cara, vocês já viram o Dr. House, que é um médico que fica mancando? Ele é o Inter. E por que eu digo isso? Porque o Inter só ataca do lado esquerdo. Só ataca ativando o Bernabéu. E isso ficou muito claro no primeiro tempo. O Roger começou com uma escalação que já era esperada. A única diferença é que o Bruno Henrique começou no lugar do Thiago Maia, que era ventilado que ia começar o jogo. E lá na frente, Alan Patrick, Wesley e Gustavo Prado, com Gustavo Prado jogando do lado esquerdo e o Wesley do direito. E enquanto jogou do lado esquerdo, o Gustavo Prado foi bem. Ele foi o autor das duas primeiras finalizações do Inter na partida. Só que em determinado momento do primeiro tempo, o Roger fala pro Gustavo Prado e o Wesley inverterem os lados. E nesse momento o Wesley começa a aparecer mais no jogo, ele que estava sumido, e o Gustavo Prado desaparece da partida e não começa e não volta a participar de jogadas de ataque. Ele fica completamente sumido do jogo. Isso porque o Inter ele foca mais os seus ataques no lado esquerdo, né, com a verticalidade do Bernabéu, enquanto o Aguirre não sobe tanto pro ataque como o seu companheiro de lateral. E assim, isso é um defeito? Isso é uma qualidade? Cara, eu acho que é uma característica do time do Roger, até porque a gente sabe que a gente não tem o outro titular para jogar de ponta, que é o Carboneiro, que está lesionado, né? No mundo ideal a gente tem Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e lá na frente algum centroavante, seja Valência, Borré, que jogou hoje e foi muito bem, mesmo estando descontado fisicamente, para poder ter mais opções de ataque, já que o Gustavo Prado ele não tem uma qualidade tão refinada quanto o Wesley ou o Carboneiro, e aí podendo, né, ter mais opção de ataque para os lados. Eu acho que o Inter conseguiu jogar a partida como ela deveria ser jogada. O Inter entrou focado, o Inter entrou querendo, o Inter entrou com a corda esticada, como a gente vem falando. E assim conseguiu ditar o ritmo da partida no começo do jogo. Teve a grande chance do primeiro tempo do lado do Bahia, é verdade, num contra-ataque, mas teve. E aí no segundo tempo, o Inter volta na mesma intensidade, volta ainda propondo o jogo, mas dessa vez com o Vitinho no lugar do Gustavo Prado. O Roger fez essa modificação no intervalo, ele que não costuma fazer isso, mas agora fez. E o Vitinho entrou bem, eu gostei do Vitinho na partida, eu até falei no último vídeo que o Vitinho é um jogador meio sem personalidade, mas não, ele mostrou personalidade nesse jogo, deu uma outra dinâmica para a partida e fez, né, o gol de empate 37 segundos depois do gol do Bahia no estádio Beira-Rio. Aliás, esse é um ponto extremamente importante, o gol de empate rápido. Quando o Bahia fez o gol, eu fiquei pensando, cara, esse jogo vai virar um inferno. E não, o Inter conseguiu ir lá e já na saída de bola buscar o empate numa jogadaça do Bruno Henrique, tem que se dizer.
Ele faz o pivô e segura 2 jogadores do Bahia. E, cara, ele dá o gol pro Vitinho. O Vitinho foi livre no lance para fazer o gol. Então, e depois, né, a gente tem um cruzamento do Wesley na cabeça do Borré para virar a partida. O Wesley que, pelo visto, tá voltando a sua boa fase no Inter. Já é o segundo jogo seguido que ele joga e já temos 2 participações em gol. E essa reação extremamente rápida do Internacional foi determinante para a gente não sofrer na partida. A gente não deu chances do Bahia se retrancar, se resguardar, fazer cera. Não, a gente não deu essa oportunidade pro Bahia porque a gente empatou logo em seguida. E agora eu quero saber de ti, o que tu achou do jogo, o que tu espera para a sequência do Inter na Libertadores? Quem tu acha que o Inter vai pegar? A gente tem ainda 2 grupos para serem definidos, mas a gente já tem 2 pedradas em segundo lugar. Né? No sorteio vão ser sorteados os primeiros contra os segundos colocados de cada grupo e a gente pode pegar tanto o Botafogo quanto o Flamengo, né? 2 pedradas aí, mas a gente tem outros nomes mais acessíveis. Então, comenta aqui embaixo o que tu achou do jogo, o que tu espera do Inter na Libertadores, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique ligado nos próximos vídeos. Agradeço demais pelo apoio, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.